Cada estrela que vemos brilhar no céu é uma esfera luminosa de gás superaquecido, maior do que qualquer planeta. E cada uma tem uma história para contar. Um nascimento traumático, a vida por um triz. No início, a gravidade forma a estrela, depois a gravidade quer destruí-la. Uma morte que abala o firmamento. Tudo acontece num clarão ofuscante, a maior explosão do universo. O universo em sua forma mais volátil e dinâmica. Vida e morte de uma estrela. O universo, vida e morte de uma estrela. Distribuído por Logon, versão brasileira Sérgio Moreno. Como cidades reluzentes no deserto, as galáxias emergem da grande escuridão do universo. São compostas de bilhões de luzes ofuscantes, chamadas de estrelas. Há bilhões e bilhões de estrelas. Só em nossa galáxia existem 400 bilhões de estrelas. Mas como nasceram essas estrelas? Como irão morrer? E como é possível que todos os seres humanos na Terra devam a vida à morte de estrelas? A busca por respostas começa aqui, numa nuvem de poeira e gás que paira no deserto interestelar. Você está olhando para os pilares da criação. Os pilares da criação são um berçário estelar. Novas estrelas estão em processo de nascimento nas áreas centrais. Localizados a 7.000 anos-luz da Terra, os pilares são parte da nebulosa Eagle, apenas uma de bilhões de regiões formadoras de estrelas no universo. Os pilares são grandes nuvens de poeira e gás hidrogênio. Na tabela periódica na aula de química, elementos mais leves ficam no alto, como hélio e hidrogênio, e os mais pesados embaixo. O hidrogênio é o elemento mais leve, simples e abundante do universo, e é o principal componente das estrelas. Dentro de uma nebulosa, concentrações de gás e poeira formam pequenas nuvens no decorrer de milhões de anos, unidas por uma força muito familiar. É a força que nos conecta à Terra e nos mantém nela. É a mesma força que une coisas e nos dá planetas, estrelas e as galáxias do universo. A gravidade é a força mais importante da astronomia. Quando a gravidade atua no universo, o que ela produz de mais básico são estrelas. Elas são a unidade básica gerada quando a gravidade une massas. Cada nuvem que se contrai produz de dezenas a milhares de estrelas. Para formar uma estrela como o Sol, de 1,5 milhão de quilômetros de diâmetro, é preciso uma concentração de gás e poeira 100 vezes maior do que o nosso sistema solar. Quando se formam, essas nuvens são extremamente frias, centenas de graus abaixo de zero. Mas à medida que a gravidade as fragmenta e comprime, o calor começa a aumentar. Em centenas de milhares de anos, a nuvem adquire a forma de um disco. A gravidade atua no centro do disco e o transforma em uma esfera, onde o calor chega a temperaturas de 2 milhões de graus. Esse sistema resplandecente agora é chamado de protoestrela. 10 milhões de anos mais tarde, o centro de hidrogênio da estrela incipiente ferve a uma temperatura de 18 milhões de graus. Então, acontece algo inacreditável. O centro torna-se tão quente que consegue suportar a fusão termonuclear. Thermonuclear fusion. Fusão termonuclear. Quer dizer, é muito quente e átomos pequenos viram grandes. Átomos de hidrogênio movem-se tão rápido que se fundem e formam um átomo de hélio. Essa reação nuclear fornece energia para manter a estrela viva.
e se transforma em fonte constante de luz e calor. Ela tem brilho próprio e produz o próprio calor. Isso, em essência, é o que define uma estrela. Se há fusão, você tem uma estrela. Depois de nascer, a vida de uma estrela será uma batalha contínua, uma luta ferrenha contra a força da gravidade. A gravidade forma a estrela e depois quer destruí-la. A gravidade nunca desiste, ela quer unir todas as coisas. Para ter uma vida longa, a estrela precisa vencer a gravidade. Sentimos a força da gravidade ao saltar, escalar uma montanha, há sempre a gravidade nos puxando para baixo. Para lutar contra a gravidade, você precisa aplicar uma força na direção oposta. Se há uma corda, você usa os músculos para puxá-la e resistir ou até mesmo vencer a gravidade. Mas a gravidade não deixa de operar. A força da gravidade está sempre atuando. Você precisa continuar a aplicar força para não cair. Se você soltar a corda ou se ela se romper, a gravidade vence imediatamente e você cai. O mesmo acontece com as estrelas. Elas também lutam para vencer o colapso gravitacional. A gravidade quer esmagar a estrela ao meio. Para as estrelas, a fusão nuclear é a corda na forma de pressão. O calor faz com que partículas da estrela se movam e colidam. Isso produz pressão que sustenta a estrela contra a gravidade. Quando essa pressão para fora iguala-se à da gravidade, ela pode queimar tranquilamente até que haja alguma mudança. Uma estrela passa a maior parte da vida nesse estado de equilíbrio. É a fase que os cientistas chamam de sequência principal. O Sol está na sequência principal, isso é bom, ele emite uma quantidade constante de energia. Isso torna a vida possível. Nem todas as estrelas de sequência principal são iguais. Algumas são menores e mais frias do que o Sol. Outras são bem maiores e mais quentes. A temperatura de algo está relacionada à cor da luz emitida. A luz emitida por uma estrela como o Sol é em grande parte amarela. Se fosse mais quente, o comprimento das ondas de luz seria predominantemente azul ou mesmo ultravioleta. Estrelas mais frias emitem mais luz vermelha. Estrelas pequenas, frias e vermelhas, tais como Centauro, a estrela mais próxima do Sol, são conhecidas como anãs vermelhas. Elas podem ter até 1/10 da massa do Sol e temperaturas inferiores em milhares de graus. As anãs vermelhas são as estrelas mais comuns do universo. Há muito mais estrelas de baixa luminosidade como as anãs vermelhas do que estrelas. Mas no céu noturno não vemos esses tipos de anãs porque elas são muito fracas. Vemos as raras e brilhantes, que estão muito longe. Do outro lado do espectro estão as estrelas grandes e azuis de sequência principal. Com temperatura superficial média de 25 mil graus centígrados, elas chegam a ter 20 vezes a massa do Sol e até 10 mil vezes mais luminosidade. A massa é determinante na vida e na morte de uma estrela. Massa é o fator que determina a história de vida de uma estrela. As estrelas com maior massa têm vida muito mais curta que as estrelas com menor massa. Isso pode parecer estranho. Com mais combustível para queimar, deveriam viver mais. É estranho que estrelas maciças queimem seu combustível mais rápido que as de massa menor. Imagine 2 jogadores sentados numa mesa de blackjack. Espera-se que aquele com mais dinheiro, ou seja, mais combustível para queimar, permaneça mais tempo. Mas e se o jogador com mais dinheiro fizesse grandes apostas a cada rodada? Um jogador com dinheiro que aposta $10 mil por vez
vai queimar esse dinheiro muito mais rápido. Quanto mais massa, maior a temperatura, a pressão e maior a taxa de fusão. Tudo é muito mais rápido quanto maior a massa. É um cálculo simples. Quanto combustível você tem e qual a taxa de conversão. As estrelas maciças vivem intensamente. Elas se queimam por todo lado. É uma vida na pista expressa. Uma estrela gigante pode morrer em 1 milhão de anos. Uma estrela 10 vezes mais maciça que o Sol viverá apenas 1/1000º da vida do Sol. Se a vida estimada do Sol é de 10 bilhões de anos, essa estrela poderá viver apenas 10 milhões de anos. Enquanto estrelas maciças têm a vida medida em milhões de anos, estrelas de menor massa medem sua vida na escala de dezenas de bilhões ou mesmo trilhões de anos. Todas as estrelas de pouca massa já criadas, e o universo forma estrelas há mais de 10 bilhões de anos, todas essas estrelas ainda estão na infância. Estrela alguma desse tipo jamais esteve perto de morrer. Mas para todas as estrelas, inclusive o nosso Sol, a vida na sequência principal não dura para sempre. Vai durar enquanto houver combustível para queimar. Quando termina o combustível, a fusão cessa e a gravidade vence. A gravidade nunca desiste, já o combustível termina. Tanto a estrela como o alpinista têm esse problema. Se não mantiverem a luta contra a gravidade, vão acabar numa morte cataclísmica. O tamanho influencia não apenas no tempo de vida da estrela, mas também determina como elas irão morrer. Estrelas maciças saem de cena em explosões violentas. As menores estão fadadas a desaparecer vagarosamente. Há 5 bilhões de anos, nosso Sol, estrela de meia-idade e de menor massa, queima tranquilamente seu estoque de hidrogênio. Como um jogador que lentamente consome sua pilha de fichas. O jogador pode jogar por muito tempo. Como a estrela queima hidrogênio durante um período muito longo. No entanto, num dado momento, seu dinheiro irá terminar. Os cientistas preveem que daqui a 5 bilhões de anos, nosso Sol estará nessa encruzilhada crítica. Seu estoque de hidrogênio terá se esgotado. A fusão nuclear cessará e a gravidade começará a destruir a estrela. Nesse momento, a situação é desesperadora. Para sobreviver, uma estrela como o Sol precisa encontrar nova fonte de combustível. Ela tem o hélio disponível, mas para começar a queimar hélio, seu centro tem de estar 10 vezes mais quente do que quando queimava hidrogênio. Ela só conseguirá fundir hélio em elementos mais pesados, como carbono e oxigênio, se seu centro estiver aquecido. Porque é mais difícil os núcleos do hélio se aproximarem a ponto de fazer a força nuclear vencer, unindo-os e fazendo a fusão. Enquanto a estrela se contrai, a natureza lhe oferece uma chance. Seu centro se superaquece por ação da mesma pressão gravitacional que tenta esmagá-lo. Quando atinge 180 milhões de graus, ele começa a transformar hélio em carbono, em uma aposta desesperada para sobreviver. Assim, o jogador desesperado pode hipotecar sua casa para obter mais dinheiro. Mas ao conseguir mais dinheiro, ele estará apenas retardando o inevitável, a falência. E para uma estrela, o inevitável é a morte. A estrela, que levou 10 bilhões de anos para queimar seu hidrogênio, utiliza agora todo o seu estoque de hélio em apenas 100 milhões de anos. E então a ação começa. Esgota o hidrogênio, começa a fundir hélio. Esgota o hélio, tenta a fusão de carbono e fracassa. Toda essa ação, tudo o que está acontecendo agora, acontece nos últimos 10% da vida da estrela. O calor excruciante da queima do hélio faz expandir as camadas externas da estrela.
Nesse momento, a atmosfera externa da estrela está presa pela gravidade de forma tão fraca que começa a evaporar. Através de arrotos cósmicos, ejeta a camada externa de gases presa por um fio pela gravidade. Isso libera estruturas de gás iluminadas pelo calor do centro da estrela, causando o fenômeno da nebulosa planetária. Belas camadas de gás brilhante envolvendo um centro que morre. Se o centro é incapaz de realizar a fusão nuclear, conseguirá ela sobreviver à destruidora força da gravidade? Quando uma estrela do tamanho do nosso Sol morre, expele suas camadas externas. Sem reações nucleares para criar pressão para fora, a gravidade assume o controle. A estrela começa a cair sobre si mesma como um alpinista cansado demais para segurar a corda. A única chance para o alpinista que está cansado demais para segurar a corda é encontrar um beiral para sentar. A gravidade pode puxá-lo, mas o beiral o sustenta. E ele não precisa gerar mais energia para vencer a luta. Há um certo tipo de estrela do qual nosso Sol é um exemplo, que consegue achar uma saída nessa luta contra a gravidade. A estrela contraída encontra amparo em lugar inesperado. Os elétrons, pequenas partículas atômicas de carga negativa. Elétrons não gostam de ser comprimidos, de ficar muito perto uns dos outros, porque os elétrons não gostam um do outro. Compactados o suficiente, a pressão gerada pelos próprios elétrons pode manter a estrela contra a gravidade. Quando o centro da estrela que está morrendo é esmagado e adquire o tamanho da Terra, a chamada pressão degenerativa dos elétrons vence. A gravidade não consegue mais desintegrar a estrela. Ela esfria e se transforma em um bizarro remanescente estelar denominado anã branca, como, por exemplo, a Sirius B, vista tenuamente ao lado de sua companheira Sirius, a estrela mais brilhante do firmamento. A anã branca é um tipo estranho de estrela. Ela é muito densa. A anã branca tem 300 mil vezes a massa da Terra, comprimida num volume do tamanho da Terra. Uma colher desse material pesaria algumas toneladas. É incrível. Quando se torna uma anã branca, uma estrela do tipo do Sol está no estágio final da vida. Mas ainda não está morta. Continuará a brilhar por bilhões de anos enquanto gradualmente irradia toda a sua energia. Gosto de chamar as anãs brancas de estrelas aposentadas, porque toda a luz que irradiam é energia acumulada durante a vida normal como estrelas, enquanto faziam fusão de elementos leves em pesados, assim como faz o nosso Sol. Estão gastando suas economias, são estrelas aposentadas. Esse será o destino do Sol. Mas algumas anãs brancas poderão ter uma última chance, graças à ajuda de um amigo. Porque embora o Sol seja um solitário cósmico, mais da metade das estrelas tem pelo menos um companheiro durante a vida. A maioria das estrelas é parte de sistemas estelares binários ou múltiplos. Estrelas binárias podem ter destino diferente daquele das estrelas simples. Se uma anã branca está gravitacionalmente ligada a outra estrela dentro de um sistema binário, ela pode lhe roubar energia vital. Essa anã branca, pequena, porém muito densa, exerce tal força gravitacional que começa a sugar uma torrente de gás hidrogênio. Se ela pegar substância da estrela companheira e conseguir aumentar sua massa,
A certa altura, alcançará um limite instável, cerca de 40% maior que a massa de nosso Sol. Nesse ponto, a anã branca sofre uma explosão catastrófica. Tudo se queima num clarão ofuscante chamado de fuga termonuclear da estrela inteira. Essa imensa explosão é chamada de supernova do tipo 1A. Se nosso Sol fizesse isso, mas não o fará, ele morrerá de forma silenciosa. Mas se fizesse, só um protetor anti-supernova com filtro de bilhões nos protegeria do clarão ofuscante. O astrônomo Alex Flipenko, da Universidade de Berkeley, na Califórnia, é um dos mais bem-sucedidos caçadores de supernovas. Sua equipe descobriu mais de 600 delas na última década. Um feito incrível, visto que surgem talvez 2 vezes por século em cada galáxia. Procurar supernovas é como observar através de binóculos um estádio de futebol lotado para encontrar uma pessoa tirando foto com flash em dado momento. Se for checar pessoa por pessoa, será muito difícil encontrar quem está tirando foto com flash. Flipenko aumenta as chances estendendo a busca para além das estrelas simples, ou mesmo de galáxias simples. Para isso, ele conta com a ajuda de um assistente de alta tecnologia. Esse é um sistema robótico para rastrear estrelas explodindo, as supernovas. Ele foi programado para fotografar roboticamente 1000 galáxias por noite. Ao fim de uma semana, fotografa de 7 a 8 mil galáxias. Então, reinicia o processo comparando novas fotografias com as antigas. Em geral, não há nada de novo, mas às vezes uma estrela queima, uma supernova explode, e você vê na fotografia um ponto luminoso que não estava em nenhuma das fotografias anteriores. Embora a supernova seja muito brilhante, a luz que enxergamos é 1% de sua energia total. 10.000 avos da energia emitida por essa explosão colossal. Embora supernovas do tipo 1A se originem da explosão de anãs brancas, muitas outras estrelas, conhecidas como supernovas do tipo 2, indicam a morte dramática de estrelas mais maciças, entre 8 e 10 vezes a massa do Sol. Diferentemente de seus primos menores, quando estrelas imensas esgotam seu estoque de hidrogênio, conseguem fundir outros elementos. As cinzas de cada uma das reações nucleares se tornam combustível para a seguinte, até que perto do fim da vida, uma estrela maciça tem a aparência de uma cebola, com uma camada externa do combustível original, o hidrogênio, envolvendo camada após camada de elementos cada vez mais pesados. Durante sua vida normal, ela funde hidrogênio em hélio, depois hélio em carbono e oxigênio, oxigênio em neônio e magnésio, e depois sílica e enxofre. E depois o ferro. As estrelas maciças constroem um núcleo de ferro, mas a fusão do ferro em elementos pesados não beneficia a estrela, pois não mantém seu interior aquecido. A fusão do ferro requer energia, ela absorve energia, ela não libera energia. O núcleo de ferro é formado sem se fundir e com o tempo torna-se instável. Quando atinge 1,5 vezes a massa do Sol, ele implode. O colapso é violento. Em menos de meio segundo, um centro do tamanho da Terra é esmagado e se transforma em um objeto de 17 quilômetros de diâmetro. Por um instante, o centro ricocheteia, colide com as camadas externas da estrela e dá início a uma das maiores explosões do nosso universo desde o Big Bang. O colapso do centro de ferro expele o resto da estrela em uma explosão colossal. É um evento inacreditável.
Os cientistas sabem que as supernovas representam mais para o universo do que magníficos espetáculos visuais. Elas são, na verdade, a fonte dos elementos pesados que compõem tudo ao nosso redor. Todo o ferro nessa fundição veio da explosão de estrelas, de explosões gigantescas. Todo o ferro que você vê veio de explosões de estrelas. Na verdade, todos os elementos mais pesados que o ferro derivam direta ou indiretamente de explosões de estrelas. Esses elementos foram expelidos no cosmos por essas explosões gigantescas. À medida que o material dessas explosões se espalhou pelo universo, tornou-se a substância dos planetas, luas, novas estrelas e coisas ainda mais extraordinárias. Se pudéssemos traçar nossa origem até o mais remoto início, descobriríamos a explosão de uma estrela em nossa árvore genealógica. Nossa essência contém matéria estelar ou poeira estelar, como dizia Carl Sagan. Os elementos do seu corpo, não só genérica, mas especificamente, os elementos no seu corpo mais pesados que hélio e hidrogênio vêm de estrelas mortas há muito tempo. O cálcio em seus ossos, o oxigênio que respira, o ferro nas hemácias, o carbono na maioria de suas células, tudo isso foi criado nas estrelas por reações nucleares e então lançadas por supernovas. E os elementos mais pesados do ferro para cima foram gerados pelas explosões em si, pelas supernovas. Enquanto a explosão de uma supernova do tipo 2 despeja no universo elementos pesados, o centro da estrela mantém-se intacto. Destruí-lo é tarefa da gravidade. Mas para que o centro fique menor do que uma anã branca, a gravidade terá de superar aquela estranha força, a pressão degenerativa dos elétrons. A gravidade consegue derrotar a tendência que os elétrons têm de se repelir, combinando-os com prótons e criando nêutrons, resultando em um objeto de nêutron. A gravidade vence e permite que o sistema imploda ainda mais. Não há mais os elétrons impedindo-o. E a gravidade parece ter vencido, só que os nêutrons também não se gostam. E o que sobra é um novo objeto estável ainda menor e mais denso, chamado estrela de nêutron. Comparadas com as estrelas comuns, as estrelas de nêutrons são pedrinhas cósmicas. Podem ter apenas 17 quilômetros de diâmetro. Imagine pegar uma estrela com 1,5 vezes o tamanho do Sol e comprimir todo aquele material num espaço muito pequeno, do tamanho da ilha de Manhattan. Você fez uma estrela de nêutron. Espremer essa quantidade de massa num espaço tão pequeno cria um objeto muito denso. Uma colher de chá de substância da estrela de nêutron pesaria 1 bilhão de toneladas. A estrela de nêutron é um dos objetos mais fascinantes e estranhos que os astrônomos estudam. Ficar em pé numa estrela de nêutron seria desconfortável. Quem pesa 70 quilos na Terra sobre a estrela pesaria algo como 10 bilhões de toneladas. Nossa biologia não consegue suportar tal pressão. Seríamos esmagados sobre a superfície da estrela. Também as estrelas de nêutron giram muito rápido, em alguns casos até centenas de vezes por segundo. Foi a rapidez desse giro que permitiu aos astrônomos identificar as estrelas de nêutrons. Algumas estrelas de nêutron giram muito rápido e possuem um campo magnético elevado. Esse campo magnético, em conjunto com os giros, força um grupo de partículas carregadas, os elétrons, a caminhar pelo eixo do campo magnético. E esses elétrons, acelerados, emitem luz. Eles produzem um raio de luz. É semelhante a um farol, cuja luz está sempre acesa, mas vemos seu feixe de luz apenas quando cruza nossa visão.
Da mesma forma, enxergamos a estrela de nêutron brilhante apenas quando seu feixe de luz aponta para nós. Esse objeto é chamado de pulsar. Algumas estrelas são tão maciças, talvez 25 ou até 40 vezes a massa do Sol, que nem mesmo a estrela de nêutron suporta o peso de sua desintegração. A gravidade vai esmagá-las ainda mais e transformá-las em um objeto de densidade e fascínio infinitos, conhecido como buraco negro. O buraco negro é a morte definitiva da estrela. Um buraco negro é basicamente a vitória da gravidade sobre a massa. É o colapso total de uma estrela maciça. Esse colapso cria uma região no espaço, onde a matéria é comprimida em densidade tão elevada que nada escapa a seu campo gravitacional. Buracos negros são notáveis porque nada lhes escapa, nem o que se move mais depressa no universo, a luz. Joga um raio de luz no buraco negro e ele não vive. O raio se curvará e você não conseguirá vê-lo do lado de fora. Daí o nome buraco negro. Muitos acham que buracos negros sugam tudo que há no universo, como um aspirador cósmico que puxa tudo ao redor. Isso não é verdade. Claro que objetos muito próximos de buracos negros são sugados, mas se estiver mais distante numa trajetória adequada, não será sugado. Cientistas há muito suspeitam que existe outro tipo de supernova envolvendo estrelas ainda maiores e explosões ainda mais poderosas. Estrelas que colapsam de forma tão catastrófica que não deixam vestígios, nem mesmo um buraco negro. Mas ninguém jamais viu uma estrela desse tipo até agora. Mesmo após bilhões de anos, o universo ainda nos surpreende com seu poder imenso. No final de 2006, astrônomos observaram a maior explosão estelar jamais vista pelo homem. Uma estrela maciça explodiu a 240 milhões de anos-luz da Terra. Alex Filippenko e sua equipe da Universidade de Berkeley, na Califórnia, espantaram-se com o poder da explosão. A energia emitida foi 100 vezes maior que a energia de uma explosão maciça comum. Foi uma explosão incrível, realmente muito poderosa. Uma supernova comum é resultado da explosão de uma estrela 10 vezes maior que o Sol. A supernova 2006 GY, por incrível que possa parecer, nasceu de uma estrela de massa 150 ou 200 vezes a massa do Sol. É a estrela mais maciça jamais vista. Os cientistas ainda estudam a repercussão da explosão, mas acham que a supernova 2006 GY tem muito a revelar a respeito das primeiras estrelas que povoaram o universo. Achamos que a primeira geração de estrelas era muito maciça e que explodiram devido a esse mecanismo. São essas mega explosões que semearam os elementos pesados nos primórdios do universo. Essas estrelas extremamente maciças são as maiores fábricas de ferro do universo. Uma única estrela 150 vezes mais maciça do que o Sol pode produzir de 20 a 25 vezes a massa do Sol em ferro. É incrível. No ciclo da vida, na Terra e no cosmos, quando as estrelas morrem, sobretudo as de mortes espetaculares, estrelas maciças que produzem elementos pesados no centro, elas plantam sementes para próximas gerações de estrelas e aumentam a chance de haver planetas nas próximas gerações, planetas que tragam consigo componentes da vida. As supernovas não são os únicos eventos energéticos na vida e na morte de uma estrela. Nesse exato momento, há no universo milhares de pares de estrelas executando brilhantes danças de fogo. Para algumas, essa dança terminará em catástrofe. O astrofísico Joshua Barnes, da Universidade do Havaí,
estuda o que acontece quando ocorre uma colisão de estrelas. Não temos a sorte de ver a colisão de estrelas. Duas estrelas a ponto de colidir são um único ponto de luz, mesmo no maior dos telescópios. É preciso investigar tais fenômenos no computador. Usando modelos computadorizados, os astrofísicos podem escolher quaisquer pares de estrelas e verificar o que acontece quando elas sofrem um choque estelar. Os modelos fazem uma suposição e observam o que acontece. É como o estudo da colisão de dois carros. Leva-os ao estacionamento e colide um contra o outro sucessivas vezes e verifica o resultado. Entre as colisões mais explosivas verificadas pelos modelos astrofísicos está o choque entre duas estrelas de nêutron. Geralmente ficam unidas e circulam uma ao redor da outra. E ao circular, alteram o tempo-espaço ao redor, criando ondas de energia. A energia despendida desacelera as estrelas que se aproximam e circulam a centenas ou mesmo milhares de vezes por segundo. O evento final é muito dramático. Quando duas estrelas de nêutron colidem, elas estão se movendo quase na velocidade da luz. Embora a colisão final dure apenas uma fração de segundo, ela libera mais energia do que aquela gerada pelo Sol em toda a sua vida. Graças aos modelos gerados no computador, podemos prever o que aconteceria se uma anã branca muito densa colidisse com o nosso Sol. Seria um evento aterrador. Quando chegasse perto, o campo gravitacional da anã branca alteraria a forma do Sol, que não se manteria esférico, mas adquiriria um formato oval ao se aproximarem. Quando a anã branca atinge o Sol com velocidade supersônica, sua gravidade emite uma enorme onda de choque através da estrela. E isso produziria energia termonuclear suficiente para explodir o Sol. Surpreendentemente, demoraria apenas cerca de 1 hora para uma anã branca atingir o Sol e aniquilá-lo. Se isso acontecesse, a vida na Terra estaria condenada. Felizmente, as chances de isso acontecer são muito pequenas, porque o Sol está em uma área pouco povoada da Via Láctea. Estrelas individuais vagueiam no circuito em volta do centro da galáxia. É uma situação de tráfego intenso, mas com um grande espaço entre elas, há pouca chance de colisão. Se ficasse aqui esperando o Sol colidir com outra estrela, teria que esperar muito tempo. Durante sua vida inteira, a probabilidade do Sol colidir com outra estrela é de 1 em 1 bilhão. Mas há lugares dentro das galáxias onde a chance de ocorrerem colisões é muito maior. Regiões onde centenas de milhares ou até milhões de estrelas estão unidas pela gravidade em um aglomerado globular. Comparado aos braços espiralados da Via Láctea, o aglomerado globular é como uma corrida de demolição. A chance de duas estrelas colidirem nos braços espiralados de nossa galáxia é apenas 1 em 1 bilhão. Mas em um aglomerado globular, a densidade estelar é 1 milhão de vezes maior do que em qualquer lugar da Via Láctea. Na Via Láctea, todo mundo anda na mesma direção. No aglomerado globular não há movimento organizado. As estrelas se movimentam ao redor do centro, em órbitas alinhadas em diversas direções. Algumas vão numa direção, outras na direção oposta. Nessa caótica e tumultuada situação, estrelas colidem em média 1 vez a cada 10.000 anos. Todas as estrelas num aglomerado nasceram por volta da mesma época. Assim, quando os astrônomos observam antigos aglomerados, não esperam encontrar estrelas jovens, mas um aglomerado globular costuma esconder visitantes misteriosos. Estrelas grandes e azuis, muito mais jovens do que as pequenas e fracas ao redor. Essas estrelas, aparentemente impossíveis, são chamadas Blue Stragglers.
O mistério das Blue Stragglers é que são mais jovens do que deveriam. Qualquer estrela com essa massa e luminosidade teria morrido bilhões de anos atrás, num desses aglomerados. A charada é, de onde vêm esses objetos? Como entraram no aglomerado de estrelas? O astrofísico Joshua Barnes está convencido da resposta. Ele acredita que as Blue Stragglers resultam da colisão entre estrelas mais velhas e mais fracas da sequência principal. Uma colisão entre duas estrelas de sequência principal do porte do Sol é, na verdade, relativamente suave. A gravidade mútua das estrelas prende-as numa espiral. Elas perdem energia de movimento e retornarão em passagens subsequentes. Elas aquecem e se expandem, espiralam uma ao redor da outra em rondas múltiplas, uma mais perto do que a anterior, até que se encontram e se fundem. No final, em vez de dar início a uma catástrofe, as duas estrelas se fundem para criar uma estrela mais maciça. Você está basicamente juntando duas estrelas velhas e pequenas e formando uma única estrela 2 vezes mais maciça. E por ser mais maciça, ela é mais brilhante e azul que as outras do aglomerado, por isso parece estar desgarrada das demais. Enquanto o mistério das Blue Stragglers parece estar solucionado, nos céus explode um objeto estranho que desafia a ciência. Buracos negros, estrelas de nêutron e anãs brancas representam o fim da fascinante vida estelar. Mas há outros objetos celestiais estranhos que nunca tiveram a chance de brilhar. Não são exatamente planetas, não são exatamente estrelas. São as anãs marrons. A anã marrom é uma estrela que não vingou. O astrônomo da Universidade do Havaí, Michael Liu, investiga esses objetos furtivos. Estrelas produzem muita luz, é fácil ver a grandes distâncias, mas anãs marrons têm temperatura muito baixa, portanto emitem pouquíssima luz. Por isso só podemos vê-las quando estão perto de nós. Uma anã marrom tem os mesmos componentes de uma estrela, mas não tem massa suficiente para sustentar a fusão nuclear. Se ela nasce com 8 vezes menos massa que o Sol, não consegue produzir a própria energia, é uma estrela falida. Sem a fusão, essas estrelas falidas começam a agir como planetas. Em uma espaçonave cruzando a superfície de uma estrela, você não veria nuvens, montanhas, nada disso. Na anã marrom, as coisas se modificam. Sua atmosfera é, de certa forma, uma versão maior de Júpiter. Júpiter tem as estruturas de anéis e nuvens em sua superfície. Não há fotos da superfície de uma anã marrom, mas sabemos que tem estrutura de nuvens semelhante. Mas não são nuvens comuns como as que temos na Terra. Elas são feitas de vapor de ferro. E quando ficam bem grossas, chove gotas de ferro nas nuvens. Ninguém gostaria de estar lá. São gotas de ferro derretido. Até hoje, os astrônomos localizaram apenas algumas centenas de anãs marrons. E ainda há muitas dúvidas sobre esse furtivo objeto. Sabe-se, por exemplo, que algumas delas têm discos de poeira e gás ao seu redor. Mas esses discos podem se transformar em planetas? Esse é apenas um dos muitos mistérios a solucionar em nossa investigação das estrelas. Mas a ciência já revelou que o universo é um reino mágico de gigantes e anões, stragglers e supernovas. E oculta na explosiva história das estrelas, encontraram a história do próprio cosmos e o segredo para entender nossas próprias origens.